A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Flávia. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Lara. Paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Vitor. Eu sou o pastor Ednilson com vocês nessa lição maravilhosa. E nós estamos muito felizes por estar aqui agora para estudar a lição número 12. Uma lição maravilhosa e o trimestre já está acabando. Tenho certeza que vocês estão felizes com tanto conteúdo nesse trimestre que todos nós pudemos ver e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você, Juvenil, para compartilhar, se inscrever no nosso canal e comentar no chat para a gente saber quem é você, né? Se você é nosso visitante. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Nós vamos falar sobre a vida após o cativeiro. Olha que lição maravilhosa. Então fica ligadinho aí, mas antes de começar a nossa aula, nós vamos orar. Então oremos. Senhor Jesus, eu agradeço por mais uma aula que o Senhor está dando a oportunidade de estarmos aqui. Pai, eu peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo essa aula. Abra os ouvidos. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. A paz do Senhor, Juvenis. O meu nome é Alisson e nós vamos fazer agora mais uma leitura bíblica em classe. Então abra sua Bíblia em Esdras 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos, com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. E foi isso, Juvenis. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a aula. Na lição de hoje, nós temos um objetivo muito importante e eu quero falar aqui para vocês, entender o contexto, o que estava acontecendo, como é essa história. Nós também vamos entender qual foi o desafio, o que eles enfrentaram quando eles chegaram, qual foi a dificuldade que eles tiveram para reconstruir, até porque a cidade estava destruída, né? Quanto tempo eles estavam cativos? É isso aí, Flávia. Os nossos juvenis estiveram nesse trimestre, uma visão panorâmica do Antigo Testamento, estudaram a respeito do povo de Israel, a sua origem, a sua ida para o Egito, o seu retorno, o período dos juízes, a monarquia, depois o reinado foi dividido em dois, o Reino do Norte, Reino do Sul, e depois teve o exílio, que foi a última lição que eles estudaram, e agora nós estamos aqui para conversar a respeito do período pós-exílio, que é o retorno do povo de Israel, do povo de Judá, da Babilônia, das terras babilônicas, né, que na época já não era Nabucodonosor que estava como imperador, mas sim Ciro. Então, vocês estudaram na lição anterior que os reinos de Israel foram levados cativos, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado primeiro, no ano 722 a.C., e logo depois, esse logo depois não é tão logo assim, foi 136 anos após, o Reino do Sul também foi levado cativo, não mais pelo Império Assírio, foi pelo Império de Nabucodonosor, que é um governo babilônico. O povo de Deus, ele volta para casa depois de 70 anos de cativeiro nessas terras babilônicas. Já havia sido anunciado pelos profetas. Então, qual é a relação dos habitantes que ficaram na terra? É bom frisar o seguinte:
que os assírios, diferentes do Império Babilônico, eles traziam povos de outras nações para se misturar com aquelas nações conquistadas. E é o que aconteceu em Israel, que foi a primeira leva, o primeiro momento onde o povo de Israel foi levado, o reino do norte foi levado. O rei assírio, ele levou uma quantidade de pessoas, principalmente os príncipes, os maiorais da terra de Israel, de Samaria, e no lugar desse povo colocou povos colonizados de outras terras conquistadas por ele. Para quê? Para enfraquecer a identidade da nação. Era um costume dessas nações, desses impérios, fazerem isso. E o povo de Samaria ficou ali misturado. Então quer dizer, pastor, e você aí que está assistindo, que o que aconteceu, eu fiquei até com dó, gente, estudando, que o que aconteceu com o povo de Samaria foi essa mistura. Isso. Que triste, né? Porque eles tinham ordem para não se misturar. Nesse momento que eles são levados pelo rei da Síria, é isso, pastor? Isso. E eles se misturam lá. E ao mesmo tempo que eles são levados para lá, outros vêm para cá. Então, era de interesse que houvesse uma mistura, tanto religiosa como cultural, sangue, tudo, todo tipo de mistura, igual hoje a gente vê nos nossos dias de hoje, né? Que os brasileiros, principalmente, é o povo misturado, né? Então, era isso que Ciro queria fazer. Sim, e isso trouxe uma rivalidade, né? A rivalidade que a gente vê presente nos evangelhos entre os judeus e os samaritanos é justamente por isso, porque os samaritanos deixaram de ser, já estava misturado, né? Mas já não eram tão puros. Já não era tão puro, mas piorou por causa do casamento misto, a linhagem deles já não eram mais considerado pelos judeus como puros, como povo de Deus, como povo ali de Judá, né, um povo puro. Então, os judeus que foram levados por Nabucodonosor, eles não tiveram esse problema. Embora eles, quando estavam nas terras babilônicas, eles se casaram com outros povos e no retorno, Esdras, Neemias, né, teve uma reunião, foi feita uma grande reunião, isso foi motivo de muito choro, de muita comoção do povo, para fazer essa limpeza racial, porque muitos tiveram que abandonar suas mulheres para que mantivesse essa linhagem pura do povo de Israel. Não foram colocados outros povos na terra de Judá, e vocês aprenderam que o reino do sul, ele sempre foi mais piedoso do que o reino do norte. O reino do norte sempre foi uma nação idólatra, os reis foram cruéis, perversos. Agora, o reino do sul, embora teve muitos reis perversos, ruins, como Manassés, por exemplo, mas nem todos foram assim. A maioria deles foram reis piedosos. E Deus tinha um propósito para esse povo. Deus, tanto que ele enviou vários profetas falando a respeito do retorno do povo do cativeiro, mesmo antes desse povo ter sido levado a cativeiro. Então, mostrando que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito com essa nação, com Judá. Só abrindo um parêntese, na época que Judá foi levado por Babilônia, era o reino de maior poder militar da época. Ao longo do exílio babilônico, houve profecias que Judá seria liberta. A gente pode até lembrar sobre a profecia de Daniel, da estátua, da cabeça de ouro, do peito de ferro, não é? De prata, né? De prata. E que na época não conseguia nem pensar sobre um povo que conseguiria destruir Babilônia, porque era um povo muito poderoso. Eles eram tão potentes, né, Vitor? Tão assim, uma nação tão poderosa e rica e tudo, eles eram os melhores, se destacavam em tudo, em segurança e tudo, que jamais imaginariam, né? Sim, exatamente. Então, depois de Babilônia ter sido conquistadas pelo Medo-Persas, no primeiro ano do rei Ciro, os judeus foram libertos para voltar a Jerusalém, pela profecia que Jeremias falou, que Deus iria inclinar o seu coração para libertar o povo judeu a voltar à sua terra, Jerusalém. E além disso, cerca de 150 anos antes desse tal governante nascer, o profeta Isaías ele já havia profetizado que
um rei chamado Ciro, ele permitiria o retorno do povo a Jerusalém, sendo que ele nem era cativo. Então isso só mostra que, de forma impressionante, como que Deus ele está conduzindo e está no controle de toda a história. Então, Juvenis, olha que interessante. O povo estava lá, cativo, mas não só 70 anos. Essa é uma parte da história. Um grupo ficou só 70 anos, mas antes disso, eles já tinham ido, outros grupos antes. Primeiro foi Daniel, que até serviu, né, no palácio. Depois foi Jeremias, que profetizou. Ele foi junto com um grupo muito grande, inclusive 10 mil pessoas foram na época com Jeremias. Depois, apesar de Jeremias não ter continuado lá, ele foi liberado, mas o povo ficou. E depois foi um outro grupo, com Esdras, né, que foi um grupo um pouco menor, mas foram várias etapas levados. E no final desses 70 anos, o grande sonho foi realizado, que a gente vê aqui na revista, né, e traz até pra gente o texto de Salmo 126, que é um texto maravilhoso, que eu quero ler para vocês. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso cantamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Um salmo de louvor a Deus pelo retorno à sua terra. Não foi um só momento que trouxe o povo de volta do cativeiro. Da mesma forma que foram em 3 momentos que foram levados para a Babilônia, foram também em 3 momentos que eles voltaram para casa. O primeiro momento foi com Zorobabel, na liderança. Isso foi em 538 a.C., quando Ciro conquistou a Babilônia e ele autoriza o envio de Zorobabel para reconstruir o templo. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. E esse retorno foi trazido, né, uma grande quantidade de pessoas nessa primeira leva, e depois nós tivemos aí um segundo momento de um retorno, isso 80 anos depois. Isso não foi no mesmo dia, no mesmo mês e nem no mesmo ano. 80 anos depois dessa primeira leva que veio de volta, né, foi também direcionado por Esdras. Esdras foi o líder que trouxe mais uma turma, né? Uma galera, como diz vocês. Isso, Esdras era sacerdote e escriba, então ele fortaleceu muito, nós vamos ver isso, para ajudar ali na reconstrução e na orientação do povo que já estava presente ali em Jerusalém. E um terceiro momento do retorno foi quando Neemias, 12 anos depois de Esdras, trouxe também um grande número de pessoas de volta para Jerusalém. E Neemias ele veio com a intenção de reconstruir as muralhas. Reconstruir os muros, reconstruir os muros, reconstruir os muros. A paz do Senhor, Juvenis! O meu nome é Pedro e esse é mais um Caminhando pela História! E hoje eu vou falar para vocês de quando o povo foi liberado por Ciro. Bom, e isso aconteceu de 538 a 535 a.C. Ciro ele assinou um decreto liberando o povo. E o povo saiu em 3 grupos. Primeiro grupo, chefes de famílias, líderes tribais, cantores, porteiros e servos do templo. E junto com esse grupo vai Zorobabel, que era descendente do rei Davi, que lidera esse grupo. E com ele vai Josué, sumo sacerdote que teve um papel crucial na reconstrução do altar, na restauração das práticas religiosas, na distribuição das terras e tarefas no templo. E para isso eles usaram o registro genealógico. E o rei Ciro também liberou todos os utensílios que Nabucodonosor
tomou do povo de Deus. Com a liderança de Zorobabel, essa construção durou mais ou menos 25 anos, com um intervalo de mais ou menos 15 anos. A obra ficou parada devido a um grupo de inimigos samaritanos e outros que tentaram impedir a obra. E escreveram uma carta ao rei da Pérsia para expressar oposição. Segundo grupo, e eles enviaram Esdras, que era escriba e sacerdote, com mais um grupo para concluir a restauração agora das celebrações, dos cultos, das leis, e nesse período a Torá se torna o foco central da vida religiosa e judaica. E uma curiosidade, Esdras faz uma convocação para todos ouvirem a leitura da Torá em uma praça e faz um púlpito de madeira para que todos ouçam de pé, homens, mulheres e crianças. E eles ficaram ouvindo quase o dia todo, com muita atenção e reverência. Terceiro grupo, o rei Artaxerxes viu a tristeza de Neemias, que estava em jejum e oração pelo povo, pois sabia que a cidade estava em ruína e sem segurança, pois os muros e os portões não tinham sido reconstruídos. Então Artaxerxes libera Neemias, e dessa vez com recursos fornecidos pelo rei para a reconstrução dos muros e dos portões. Neemias, ele era copeiro do rei, e essa função era muito importante, e uma função elevada. E ele abriu mão de tudo e foi. Bom, e esse foi o nosso Caminhando pela História, e dessa vez eu fui! Nós vemos que cada um desses líderes que voltaram com estes povos tinha um propósito, um chamado de Deus para realizar uma obra específica em Jerusalém. Nós vemos que Zorobabel tinha o propósito de reconstruir o templo. Esdras, como sendo sacerdote e escriba, ele trouxe ali uma administração, um momento, uma organização do culto. E Neemias, ele que era o copeiro do rei, funcionário público, ele estava de boa lá no palácio. Ele não precisava, não né, precisava, pastor? Ele veio, foi, né, no caso, com o povo ali, porque o Senhor tocou no coração. Ele sabia que o povo, a cidade estava toda destruída, e o Espírito Santo trabalhou no coração dele, e ele sentiu compaixão, ele ficou incomodado de saber que a cidade dele, a cidade natal dele, estava toda destruída. Então ele pediu o rei, e o rei se compadeceu e liberou ele. Isso aí, ele foi com aquela chama no coração, tanto que ele foi um dos maiores líderes ali, e com toda a objeção que teve, com todas as adversidades, né, que encontraram, porque todas as vezes que Deus levanta alguém para fazer uma obra, pode ter certeza que o inimigo se levanta também e envia um dos seus servos para atrapalhar aquela obra. Na obra de Deus, o Senhor levanta cada um para uma coisa, cada um tem uma função. Então é importante você, juvenil, se você tem uma chamada, tem um assunto na igreja, na obra de Deus que mexe com você, toda vez que você ouve falar aquilo, você sente desejo, um amor por aquilo, provavelmente a sua chamada é nisso. Você vê que veio, né, no início, o primeiro grupo que retornou, tinha ali um líder com a chamada de reconstruir o templo. Vamos com as famílias, com os chefes das suas famílias, cada um, vamos reconstruir o templo. Outro, como o pastor disse, agora vamos organizar o culto tem que ser assim, esse grupo vai cantar, esse grupo vai cuidar dos utensílios, esse é os sacerdotes, então os profetas, vamos organizar tudo, como tem que ser a liturgia do culto. Então Deus chamou cada um para uma função. E a gente não pode querer, eu não posso querer fazer o que a Lara faz, a chamada que ela tem. Eu tenho que me alegrar e fazer aquilo que Deus me chamou. E você, Lara? Aquilo que Deus te chamou. Você, Vitor, o pastor Ednilson, você aí, juvenil, você que está aí nos visitando, o Senhor tem algo especial para cada um de nós. E assim como fez com Neemias. Neemias não foi de cara falar, vai também com o seu povo. Não, o rei percebeu que o coração dele estava triste, a expressão dele estava triste, porque ele estava bem. Ele não precisava de sair, como o pastor Ednilson disse, lá do seu conforto. Ele trabalhava no palácio. Mas não, o coração dele ardia. Ele sentia compaixão, amor pela obra que estava lá, toda destruída. Paz do Senhor, meu nome é Vitória. E eu acho que os 3 líderes judeus responsáveis pela reconstrução do templo
Templo de Jerusalém são Esdras, Ageu e Neemias. O que eu acho de trabalho em equipe? Eu acho excelente. Paz do Senhor, meu nome é Sofia e os líderes que reconstruíram Jerusalém foi Zorobabel, Esdras e Neemias. E o que eu acho de trabalho em equipe? Tem muitas qualidades. Uma delas é a comunhão. E entre as outras qualidades também tem que a gente se ajuda, não fica pesado para ninguém, entre outras. Então, era necessário, sim, que Neemias voltasse e fizesse ali as obras que Deus ordenara, Deus colocou no coração dele para que ele fizesse. O templo já tinha sido reconstruído, embora tivesse ficado um tempo parado por causa dessas adversidades que a gente falou aqui, mas os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. Como que foi essa reconstrução, Lara, Vitor? Então, com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruído os muros e o portão. Então, Jerusalém estava à frente disso. E mesmo com todas as adversidades, com pessoas indo contra ele, Neemias conseguiu e foi firme nesse processo de reconstruir os muros, incentivar o povo a reconstruir os muros. E uma construção que levaria meses e até anos ficou pronta em 52 dias, para ver que a glória de Deus realmente estava com Neemias. Isso mesmo, Vitor. E já durante a reconstrução do templo, o povo ele desanimou porque o novo templo nem se comparava ao antigo templo. O antigo templo era feito com materiais bons, era feito com materiais super superiores, com muito ouro. Aquele antigo templo havia sido projetado por Davi e construído por Salomão. Os povos eles murmuraram muito porque eles queriam aquela glória daquele antigo templo e não era o que era proposto para a época. E como Ageu e Zacarias eles profetizaram que mesmo que com um templo simples e não tão rebuscado como aquele antigo, a glória de Deus estaria ali presente naquele meio, naquele novo templo que foi reconstruído. Para entender um pouco mais da dificuldade que os judeus e Neemias enfrentaram para reconstruir os muros, não foi somente na questão dos materiais, que a gente pode pensar que não tinha material por eles serem muito pobres, eles sofreram vários ataques dos samaritanos também. Então a gente pode ver na Bíblia que Neemias organizou muito bem os trabalhadores, os construtores, para ficarem de olho mesmo. Muitas vezes acontecia ataques relâmpagos, eles faziam lá suas estratégias, bolavam seus planos de ataque e eles ficavam sabendo, Neemias ficava sabendo, com o grupo que estava ali construindo. Então muitas vezes Neemias organizou o trabalho dessa forma, que alguns trabalhavam vigiando com a espada na mão, outros com a espada e com a pá de pedreiro, lá com a colher de pedreiro, lá rebocando as paredes, entijolando os muros, mas armados e preparados para qualquer ataque. Uhum. Então, esse era um mover que aconteceu no meio daquele povo, que foi tremendo. E eles sofreram ataques também, nessa questão igual o pastor está colocando, e a questão financeira, mas também verbal. Eles também eram o tempo todo. Imagina você ele trabalhando e alguém no seu ouvido falando, porque eles também ouviam o povo falar que essa obra aí não era de nada, que as raposas iam passar e que estava sendo mal feito. Então eles colocavam defeito no que estava sendo feito. Porque na época que isso aconteceu de Neemias, eles trabalharam com menos recurso do que da outra vez, do que no primeiro momento da primeira obra. Não só o templo sofreu a dificuldade financeira de com menos recursos, mas também a reconstrução dos muros. Todo o povo de Deus, em toda a sua reconstrução da cidade, eles sofreram muitas dificuldades, mas Deus o tempo todo mostrou que estava com eles. Por isso usou os profetas, como Ageu e o profeta Zacarias, para estar sempre incentivando o povo que Deus estava com eles e que o importante era eles estarem corretos, com a vida correta, vivendo na presença do Senhor, em obediência, e que não era para se importar, que a glória da segunda casa, esse segundo momento que o povo de Deus estava vivendo, eles iam conhecer e ver algo diferente, algo extraordinário, que já estava falando ali na profecia da vinda do próprio Cristo a essa nação, e que o próprio Cristo estaria naquele templo simples e a glória dele seria maior naquele momento. É muito interessante isso. Acontece muito na nossa vida, na vida daqueles que por um momento caíram, tinha um momento com Deus, tinha uma comunhão com Deus, tinha uma vida com Deus, e, por um motivo ou outro, tiveram um retrocesso, o inimigo conseguiu vencer em um pecado ou no outro,
E aí a glória talvez não é mais aquela que ele tinha antes. Mas o importante é você reconhecer o seu erro, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. É isso que Deus estava falando. Olha, não importa a beleza do templo, não é que o templo tem que ser mais bonito do que o anterior. Isso, infelizmente, aconteceu por causa do juízo. Talvez você voltou para a igreja e com algumas consequências do seu pecado. Mas mesmo que você venha com consequências, o importante é que você volte para Deus. O importante é que você se arrependa e volte de lugar onde você caiu e reconstrua, e recomece. Juvenise, nesse período todo que a gente está aqui falando, estudando com vocês, os profetas, eles tiveram uma importância muito fundamental nesse momento da história. E o nosso pastor Jairo vai trazer aí para a gente um pouco, né, mais sobre a importância desses profetas nesse contexto histórico, nesse momento que eles estavam vivendo aí, no retorno deles, na reconstrução da cidade. Então fala aí, pastor, um pouquinho pra gente. Olá, juvenis, é um prazer estar com vocês aqui. Eu queria pensar um pouco sobre como ser profeta da reconstrução. Nós estamos analisando a história de Neemias na reconstrução de Jerusalém e veja como as coisas acontecem, principalmente quando a gente quer reconstruir alguma coisa. É muito difícil você reconstruir aquilo que foi demolido. A construção é mais rápida, mas a reconstrução demora a repensar e nem sempre a reconstrução tem todos os efeitos iniciais da primeira construção. Aqui está o povo começando com muita dificuldade, com falta de recurso. Eles estão muito preocupados porque eles precisam fechar as brechas do muro, eles precisam reconstruir o templo do Senhor, eles precisam retornar à comunhão por meio do culto. E os inimigos são muitos, os inimigos se levantam e conseguem convencer o rei da Pérsia a mandar parar a reconstrução e fica parado por muitos anos. Então, enquanto o templo não está sendo reconstruído, o povo começa a reconstruir as suas casas, porque também haviam sido destruídas. A dificuldade é tanta que o povo desanima da reconstrução do templo. Então, Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar para o povo, para motivar o povo, para exortá-los a voltar a investir na reconstrução. Deus faz isso primeiro exortando o povo que se eles não voltassem à reconstrução do templo, todo o dinheiro que eles estavam investindo em suas casas, no enfeite, na reconstrução dela e no embelezamento dela, eles iriam perder. Era como se fosse os seus salários em sacos furados. Deus estava ensinando uma lição para seu povo da importância de você primeiro investir no reino de Deus. Então Deus primeiro exorta seu povo e depois Deus diz a seu povo que tempos gloriosos virão. Porque primeiro é o reino de Deus, porque primeiro são as coisas de Deus. Depois que aquilo que para Deus é feito, podemos fazer o que é para nós. Então os profetas da reconstrução estão trabalhando sempre, mostrando às pessoas que nós precisamos investir primeiro no nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer no nosso crescimento na moralidade cristã e nos absolutos das Escrituras. Nós precisamos investir no nosso enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos investir no nosso conhecimento e no crescimento da Palavra de Deus. Nós precisamos reconstruir um mundo destruído em sua moral, em sua integridade. Então nós precisamos da ajuda de Deus e como profeta nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos estimular e animar uns aos outros a empenhar no trabalho de Deus, no evangelismo, na EBD, no louvor, nos cultos, nos estudos, no preparo para o crescimento da obra de Deus, no investimento financeiro para ajudar o avanço da obra de Deus aqui e em tantos lugares. Você é um profeta da reconstrução. E agora, Juvenil, chegou a hora muito importante da nossa aula, que é a hora da oferta. Está aparecendo aqui embaixo o QR Code do Pix, a conta bancária da igreja. Você também pode vir presencialmente fazer a sua oferta aqui na hora do culto. E se você quiser fazer parte dessa obra abençoadora e comprar este espaço maravilhoso, a gente tem aqui a oferta dos 1000 valentes. Faça parte desse projeto.
jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Após o retorno do exílio, quem liderou a reconstrução do templo em Jerusalém? Alternativa A, Neemias. Alternativa B, Esdras. Alternativa C, Ageu. Ou alternativa D, Zorobabel. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e com certeza a resposta dessa primeira pergunta é a alternativa D, Zorobabel. Qual foi o papel principal de Neemias ao retornar do exílio babilônico? Alternativa A, reforma das leis religiosas. Alternativa B, reconstruir os muros de Jerusalém. Alternativa C, restaurar o templo. Ou alternativa D, ensinar a Torá. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa C, restaurar o templo, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa B, reconstruir os muros de Jerusalém. Durante o período pós-exílio, qual profeta encorajou a reconstrução do templo? Alternativa A, Isaías e Zacarias. Alternativa B, Malaquias e Isaías. Alternativa C, Ageu e Zacarias. Ou alternativa D, Amós e Ageu. Vamos lá, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C, que é a resposta correta, que foi os profetas Ageu e Zacarias. E agora vamos para a nossa última pergunta, que é a seguinte. Qual foi o decreto que permitiu aos judeus retornarem do exílio na Babilônia? Alternativa A, o decreto de Dário. Alternativa B, o decreto de Artaxerxes. Alternativa C, o decreto de Ciro. Alternativa D, o decreto de Nabucodonosor. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta correta dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa C de Ciro, que é o decreto de Ciro. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da lição e também tenham acertado cada uma das perguntas. É isso, fique na paz e tchau! Juvenil, você que está aí, visitante, todos vocês que estão assistindo essa aula, quero convidar você para colocar uma frase como conclusão de tudo que você aprendeu. Quero que você escolha uma palavra-chave. E a minha palavra-chave nessa hora é que você não deixe de fazer aquilo que você foi chamado a fazer. E a minha frase é, por maiores que sejam os desafios, nós não podemos desanimar na obra do Senhor. O que eu quero deixar para vocês é que não importa quão doloroso será o processo de reconciliação com Deus. O que importa é que Deus irá ser misericordioso, independente do que você fez. Isso aí, Deus tem uma obra na vida de cada um propósito, um chamado especial para cada um. Basta obedecê-lo. Eu quero convidar você, juvenil, agora para orar conosco, entendendo, e faça agora uma reflexão nesse momento de oração, que assim como aquele povo foi levado ali para a Babilônia, sofreram por tanto tempo, eles desejavam, estavam ansiosos a realizar o sonho do retorno, e eles não tiveram mais aquela glória, aquela beleza estrutural, a cidade já não era aquela coisa toda, o templo já não era tão grandioso, coberto de ouro, mas agora um templo simples. Mas eles, naquele momento simples, da segunda casa, da reforma ali, quando foi reconstruído, eles puderam experimentar a glória mais preciosa de que é ter Cristo, a presença de Jesus ali com eles. Então eu quero convidar você que está nos assistindo. Não importa a sua história, se você já passou por dificuldades, se você já sofreu qualquer situação na sua vida que te trouxe arrependimento, o importante agora é que com esse arrependimento você permita que essa glória, Jesus Cristo, ele possa habitar em você.
que Ele possa habitar na sua vida. Então, eu quero convidar você para orar. Convida Jesus, que Ele é o dono, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem a melhor glória, Ele que é a glória que preenche tudo. E Ele pode te trazer uma vida de muita alegria. Mesmo que você não tenha uma estrutura financeira grande, mesmo que você não mora em palácios, mas Jesus, Ele pode trazer alegria, que é o que importa. O mais importante é a nossa vida eterna com Jesus. Então, eu quero te convidar nesta hora para orar conosco. Convide a Jesus para fazer parte da sua vida, entrar no seu coração e dominar, ter o controle da sua vida. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa e eu oro para que esta palavra possa atingir a vida de cada um que está assistindo essa aula. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Denise!